Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Pruxson, dos Sócios da Capitalismo. Nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje, como é tradicional aos domingos, vamos fazer mais um Ações para ficar de olho essa semana, onde nós trazemos os principais destaques dos últimos dias e também aqueles ativos que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos. Lembro sempre que são informações de mercado e do nosso setor de análise, tá? E lembro também, pessoal, que esse mês nós estamos com a promoção do Agosto Sem Desgosto, onde eu vou deixar o cupom aqui para vocês nos comentários. Nós teremos desconto aí de 10% na compra de qualquer um dos nossos produtos, né? E além disso, lembro também que esse conteúdo é veiculado pelo nosso canal do YouTube, pelo nosso podcast, e não deixem também de se inscrever no nosso Twitter e no nosso Instagram, já que todos os dias nós temos novidades do mercado financeiro. Só peço desculpas para vocês, pessoal, para quem estiver vendo a apresentação pelo YouTube, eu estou fazendo o vídeo de casa e não consegui me acertar bem com uma tela só aqui, não consegui colocar a apresentação numa tela só, tá? Então vai ficar esse meio estranho que espero que não atrapalhe ninguém. Já começando com informações do mercado política e economia brasileira e internacional, falar um pouquinho a respeito do mercado de trabalho brasileiro, onde foram divulgados os números na semana passada. O mercado de trabalho aqui no Brasil registrou o primeiro número positivo no mês passado, desde o início dos impactos do coronavírus aqui no nosso país. Depois de 4 meses negativos, houve abertura líquida de 131 mil empregos com carteira assinada em julho. Esse foi ainda o melhor resultado para o mês desde 2012. Tivemos também aquela questão do veto, né, que tinha sido derrubado dos gastos para o funcionalismo público, que tinha sido derrubado no Senado e que trouxe muita instabilidade para o mercado também na semana passada. A articulação feita pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi suficiente para manter o veto do presidente Jair Bolsonaro aos reajustes salariais e novas contratações no funcionalismo público. O resultado reverteu a derrota que o governo tinha sofrido no Senado Federal, lembrando que na última quarta-feira o Senado rejeitou o veto e aumentou a preocupação em relação ao teto de gastos, uma vez que tinha potencial para elevação de despesas em mais de 120 bilhões. O que esperar dessa semana agora? Aqui no Brasil teremos números aí do IPCA, né? O IPCA 15 que segue acomodado. Além disso, destaques para a taxa nacional de desemprego, que pode encostar aí nos 14%. Além disso, teremos divulgação de resultados ainda, né? Ser Educacional, Marisa, Qualicorp, Sidux, Energias do Brasil e também de IRB, né? Muita expectativa em relação ao tamanho do prejuízo de IRB, se nós vamos ter ou não mais um ajuste nos balanços passados e também em termos aí de emissão de prêmios, né? Lembrando que no primeiro trimestre, em termos de emissão de prêmios, né, a parte operacional, o IRB veio positivo. No cenário externo, a agenda de indicadores conta com revisão do PIB norte-americano do segundo trimestre e, além disso, né, nós teremos o simpósio de Jackson Hole, que vai contar com o discurso do presidente do Federal Reserve, o Jerome Powell, e ele vai falar a respeito aí da economia americana e também dos rumos dos juros por lá. E claro, né, não dá para esquecer que a gente vai ter também a Convenção Nacional Republicana nos Estados Unidos, que vai confirmar a candidatura do Donald Trump à reeleição. Em relação ao mercado, né, pessoal, a Bolsa fechou a semana a 101.521 pontos, não chegou a quase perder aqui os 100 mil pontos, mas não perdeu, né? Lembrando que o Ibovespa perdeu aquele canal de alta que estava desde março desenhado aqui, claro, com uma visão mais de médio e de curto prazo. Inclusive, o pessoal da análise tinha recomendado uma compra de opções de venda, né? Que serve também para quem quiser proteger carteira. Inclusive, ontem eu fiz uma live com o Flávio lá das Al Investimentos falando a respeito. E o Ibovespa voltando a operar acima de 105 mil pontos, pode ser que a gente comece a abrir mais compras aí também com foco no médio e no curto prazo, né? Nós tivemos poucas novas operações de compra aí nas últimas 2 semanas. Basicamente, o pessoal da análise aproveitou algumas compras que já estavam em andamento. Eu até comentei no vídeo essa semana da SLC, e caso o Ibovespa volte a subir, a gente pode ver isso também em outras empresas, e a gente pode ter novas compras sendo abertas, e caso o Ibovespa perca esses 100 mil pontos aí, é possível até que o pessoal da análise incremente as operações de venda especial, ou então de compra de opções de venda, como foi o caso dessa operação Imbova, né? A última vez que eu vi aqui os índices futuros estavam em alta de 0,20%, os índices futuros americanos. E claro, né, pessoal, tem alguns ativos aí na contramão, né? As ações internacionais, os ativos ligados a dólar, IVVB, Klabin, Suzano,
que tem subido bem também. Então, o Ibovespa fechou a semana 101.500 pontos, com um leve alta aí de 0,17%. No ano, a baixa está em 12,21%. Já o S&P, mais uma semana de alta, subiu 0,72%. No ano sobe 5,15%. E o dólar voltou a subir, né, pessoal? Subiu 3,72%. No ano voltou a encostar nos 40% de alta. Alguns destaques de alta e de baixa na Bolsa Brasileira. A Cogna caiu 8,7%, Sabesp 8%, Log caiu 7,8%, Hermes Pardini 7,79%, Smile 7,2%. Destaques de alta aqui, Gafisa subiu 21,8%, Marfrig 14,4%, Enalta 13,4% e Klabin, as ações ordinárias da Klabin aqui com alta de 9,24%. Em relação à Cogna, anunciou prejuízo de 140 milhões, revertendo o lucro do segundo trimestre do ano passado de 267 milhões de reais. A empresa foi novamente afetada por queda de receita, que caiu 21%, evasão escolar e também o aumento da inadimplência. E claro, né, pessoal, esses números aí já eram esperados. Em relação a perspectivas para a Cogna, como eu já comentei outras vezes, a gente acompanha o papel mais com expectativa de daqui a um pouco pegar alguma operação de médio ou de curto prazo. Nós já estivemos posicionados em Cogna, pensando por análise fundamentalista, período ali de 2013, 2014 até 2017, e quando começou a dar todo o rolo do FIES e o pessoal imaginou que as empresas teriam que se reinventar, e parece que a Cogna não para de se reinventar, o que não é positivo para a nossa avaliação de longo prazo, o pessoal recomendou a saída do setor, né? E em termos de qualidade, hoje tem empresas mais bem posicionadas, como por exemplo o caso da própria Estácio, né, que acertou mais nas aquisições e não se alavancou tão mal assim como foi o caso da Cogna, mas claro, né, para quem acredita na recuperação do setor educacional e principalmente da Cogna, levando em conta os múltiplos que estão baixos, aí pode ser uma boa opção. Para o nosso tipo de análise aí de longo prazo, hoje não é uma opção muito interessante, apesar da gente estar de olho aí para o médio e curto prazo. Já a Sabesp, né, pessoal, que caiu em torno aí de 8%, nós tivemos a afirmação do governador de São Paulo, João Dória, de que a Sabesp seria capitalizada e, claro, frustra um pouco o mercado que esperava notícias de privatização. Nós também já comentamos algumas vezes em relação a essa questão de como a Capitalizo, né, os analistas da Capitalizo são céticos em relação à privatização dessas empresas, lembrando que a Sabesp, né, do setor era aquela que tinha mais chance de privatização e que a gente esperava que a empresa fosse capitalizada, né? Não descartamos, claro, que alguma dessas empresas possa ser privatizada, mas é muito complicado, né, principalmente montar a posição esperando nisso, já que depende de vontade e aprovação política. Tá? Já aqui como os destaques de alta, nós tivemos a Gafisa, né, pessoal, na quarta-feira a Tecnisa, Gafisa e Tecnisa, né, o principal destaque foi a Gafisa, que subiu 21%, mas ações da Tecnisa também puxaram na semana passada, e no caso a Tecnisa divulgou ter recebido uma proposta da Gafisa para combinação de negócios, e quem está por trás dessa possibilidade de combinação de negócios é o conhecido e às vezes polêmico empresário, o Nelson Tanuri, que já entrou em alguns casos de empresas com dificuldades, como foi o caso da Oi, como foi o caso mais recente aí da PetroRio também, que conseguiu se recuperar. Apesar de no longo prazo nós não gostarmos nem de Tecnisa nem de Gafisa, existem opções melhores aí no setor imobiliário, isso pode trazer mais valorização às ações no curto prazo e, claro, a combinação dos negócios poderia gerar, sim, sinergias e redução de despesas, o que seria positivo. Já em relação à Enalta, que subiu 13,45%, a Enalta informou que a Enalta Energia, que é a sua controlada, vendeu a participação de 45% que ela tinha no campo de Manati por 560 milhões de reais, uma operação que deve ser concluída só no ano que vem. A Enalta tinha 45%, né, de participação, como eu comentei. A PetroRio também tinha tem participação nesse campo. O campo de Manati foi descoberto em 2000 e com a produção iniciada em 2007, né, um dos principais campos de gás natural em produção no Brasil e responsável por cerca de 20% da demanda no Nordeste. Manati é um campo que já estava mais maduro, era um campo que já estava mais em declínio, diferente do campo de Atlanta, que é a menina dos olhos aí da Enalta, e basicamente eles ficaram com o campo de Atlanta como ativo
operacional. Tá? Então, o que a Enauta pode fazer agora? Pode pagar dividendos, né? Eles estão com caixa gigantesco, o caixa vai aumentar cada vez mais, eles podem acelerar projetos de prospecção que já estão em andamento, ou ainda comprar outro ativo, o que no nosso setor de análise faria mais sentido, até porque, como eu comentei, Manati aí já é um campo em declínio. Tá? O mercado acabou gostando da notícia, talvez até por essa possibilidade de trocar Manati por outro campo, e as ações subiram bem na semana. Tivemos alta também das ações da Gerdau, né, pessoal, que subiram 9,39%. Novamente, né, notícias aí de possibilidade de alta de preços do aço nos próximos meses, isso tanto aços planos quanto aços longos, né? Lembrando que a Gerdau fez o dever de casa aí nos últimos anos, acabou sofrendo poucos impactos negativos. Claro, em termos de receita sofreu, mas sofreu menos aí com a crise, porque a empresa já vinha desalavancando nos últimos anos também, principalmente com a venda de ativos que não eram estratégicos. Tá? As outras ações do setor subiram bem, a Usiminas subiu bem também, a Usiminas também vai reativar alguns alto-fornos que haviam sido paralisados em função da crise, e a CSN, além dessa questão do aço, também tem sido influenciada aí pela alta do minério, que vem subindo muito forte. Minério, dentre as commodities aí que a gente acompanha, tem sido destaque na crise, né? Parece que não sentiu nada, tá? E a Gerdau é um ativo que o pessoal da análise aqui gosta bastante, porque a gente chama de operação de médio prazo do longo prazo, né? Os múltiplos hoje da Gerdau estão muito baixos, né? O que justificaria uma posição na casa de 12 a 36 meses no ativo, tá? E falando a respeito também um pouco de Klabin, eu até fiz um vídeo falando a respeito da Klabin, que foi a ação que a gente mais comprou na carteira da minha família esse ano. Nós tivemos a questão da alta do dólar e nós tivemos informações bem importantes aí do crescimento de demanda no mercado americano por celulose, né? Lembrando que a demanda na China segue bastante forte, tá? Então o pessoal da análise entende sim que apesar das altas recentes, existe possibilidade de mais altas das ações do setor, e as empresas devem continuar performando bem, lembrando que em termos operacionais, o segundo trimestre a Klabin entregou o melhor resultado da sua história, né? E os preços de celulose continuam defasados, tá? Então existe mais esse gatilho aí para alta das ações nos próximos meses. Só botar aqui. Pagamento de proventos, então, né, pessoal? Temos Banco do Brasil, que vai ficar ex-proventos dia 24, segunda, e vai pagar 44 centavos no próximo dia 31/8. Mais destaques aqui de empresas, o Banco Pan, né, informou, assim como já era esperado, que a gente já tinha comentado outras vezes, que a Caixa vai vender as suas ações, e considerando o fechamento da última sexta-feira, eles podem levantar quase 800 milhões de reais com essa venda de ações, né? Seria uma emissão secundária de ações, lembrando que existe a possibilidade até do BTG aumentar a sua posição, já que o Banco Pan é estratégico para o BTG, não é estratégico para a Caixa, e o BTG tá com caixa aí, né, pessoal? Eles fizeram emissão de ações recentemente. Já a EZTEC informou que pediu registro para a oferta pública inicial do seu braço de imóveis comerciais, EZ Inc. Incorporações Comerciais, e no mesmo fato relevante eles informaram que a EZ Inc. já vai direto aí para o novo mercado. Em breve nós teremos mais detalhes, como as datas dessa oferta, lembrando que a EZTEC é uma das melhores empresas aí do setor imobiliário, né, em termos de gestão, e hoje tem uma situação de caixa bem confortável. A B3 anunciou os dados operacionais em julho, que vieram positivos, né, assim como tem sido aí nos últimos trimestres. O número de investidores subiu 6,6% em relação a junho e 129% em relação a julho do ano passado, chegando a quase 3 milhões de investidores. Lembrando que o segundo semestre promete ser melhor, já que além, né, da continuidade aí de expansão em número de investidores, nós teremos mais IPOs, né, pessoal? Caso o mercado não piore, a gente deve ter um número relevante aí de ofertas públicas. Já a Hering informou recompra de ações, lembrando que recompra de ações é bom para quem é acionista da empresa, já que diminui a quantidade de ações, claro, se eles fizerem o cancelamento dessas ações, e quando a gente recebe dividendos, né, a gente acaba recebendo mais dividendos. O que eles pretendem é adquirir mais 5 milhões de ações no prazo de um ano. Isso aí representaria em torno de 4% do total de ações em circulação, uma recompra de ações aí bem relevante.
Falando um pouquinho aqui de PetroRio, a empresa informou que o poço TBMT iniciou produção, né, com vazão inicial de cerca de 3 mil barris de óleo por dia, elevando a produção do campo de Tubarão Martelo para 10 mil barris por dia, um incremento de 40%. Além disso, a empresa informou que planeja investir 45 milhões de dólares para ligar os campos de Polvo e Tubarão Martelo no ano que vem. Ótimo momento da empresa, né, pessoal? Operacionalmente, os resultados de PetroRio vieram fortes no segundo trimestre, especialmente quando a gente fala de custos de produção, do custo de produção da empresa, que vem caindo muito forte aí nos últimos trimestres. Já a BR Distribuidora anunciou que concluiu a venda da totalidade da sua participação na Extratura Asfaltos, né? O negócio é que eles vão embolsar 100 milhões de reais. Incrível o trabalho que tem acontecido aí na BR Distribuidora, né? Desde que a empresa foi privatizada. Tem chance sim da Petrobras vender o restante das ações da BR Distribuidora, isso pode trazer alguma pressão extra aí para as ações, mas tem sido bacana o trabalho que a BR Distribuidora vem fazendo aí nos últimos trimestres. Já a Pet Center informou a faixa de preço do seu IPO, uma faixa indicativa de 12,25 até 15,25. A oferta total pode chegar a 138 milhões de ações, tá? O cronograma vai ser o encerramento do período de reserva no próximo dia 8 de setembro, fixação do preço por ação dia 9 e o início da negociação das ações no próximo dia 11 de setembro. Já a Localiza anunciou a rescisão do contrato de cooperação de marcas com a Hertz, né? Lembrando que a Hertz está com uma situação bem complicada, pediu recuperação judicial lá nos Estados Unidos, e a separação vai ser realizada num período aí de 6 meses, tá? E deve contar também com a aprovação da Corte norte-americana responsável por esse processo de recuperação da Hertz. Tá? A gente não espera efeitos negativos aí relevantes para a Localiza, lembrando que a Localiza é maior no setor de locação de carros. Já em relação a bancos, né, pessoal, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou em primeiro turno o texto do PL 309/20. Esse projeto visa a suspensão temporária dos benefícios fiscais de ISS para instituições financeiras. Com isso, o ISS ia aumentar de 2% para 5% já em 2020 e de 2% para 4% em 2021, e a partir de 2022 retornaria esse benefício. Tá? Isso atingiria tanto empresas de cartão, a B3 e bancos, né? É negativo para bancos, tá, pessoal? Não seria um movimento, claro, isoladamente negativo, com grandes impactos para os resultados, mas principalmente bancos, né? Como a gente vem comentando, toda semana aí sai uma notícia negativa que acaba pressionando mais, e não só na esfera estadual ou na esfera federal, agora a gente vê na esfera municipal também alguém tentando tirar um quinhão aí dos bancos, o que acaba trazendo mais pressão de curto prazo, tá? Lembrando que isso ainda precisa ser aprovado e entrar em vigor, tá? Caso não seja vetado pelo prefeito de São Paulo. Já a Ômega Geração anunciou oferta nesse domingo, que vai realizar uma oferta primária de ações, que pode chegar até em torno aí de 900 milhões de reais, e mais cedo eles anunciaram a aquisição de 2 complexos eólicos por 661 milhões de reais, lembrando que no final de julho eles já haviam negociado, né, que fariam uma captação depois que compraram campos eólicos da Eletrobras, né, uma empresa que tem feito diversas aquisições aí nos últimos anos, uma empresa bem interessante também, a Ômega Energia. Já o Banrisul e a CEMIG anunciaram novidades aí a respeito de planos de desligamento voluntário. O Banrisul anunciou que vai iniciar tratativas com funcionários e sindicatos por um plano de desligamento voluntário. Eles ainda não comentaram datas, né, nem expectativa de cortes. Já a CEMIG anunciou que no segundo trimestre 396 funcionários aderiram ao plano de desligamento e que eles devem economizar em torno aí de 95 milhões de reais por ano. Para quem gosta da Natura, tá, pessoal, eu tinha comentado até na semana passada que operacionalmente a Natura tinha divulgado resultados bem sólidos, né, principalmente da parte operacional. Então, para quem gosta da empresa, vale a pena ficar de olho, né? Nós gostamos bastante do case para longo prazo. Vale a pena ficar de olho na Natura nas próximas semanas, já que eles devem anunciar o relançamento da Avon.
a Avon aí com uma cara nova e também novidades da empresa para incrementar vendas no gigantesco mercado chinês, tá, pessoal? Então, o olho na Natura só tá errado ali, não é Nato 3, tá, pessoal? NTCO3, que eu não revisei, acabou me passando, tá? Depois eu coloco aqui nos comentários o código correto. E para finalizar, né, pessoal, o Airbnb registrou pedido para IPO nos Estados Unidos. Eles também não informaram prazos, né, nem especificaram a quantidade de ações. Lembrando que eles já tinham sinalizado no ano passado a possibilidade de fazer a IPO, mas em função aí da pandemia isso acabou sendo postergado. E para finalizar aqui a Alibaba, tá, pessoal, que para a gente é a melhor empresa hoje do mundo para se captar para se captar todo esse crescimento do e-commerce, não só no Brasil, mas principalmente no resto do mundo, anunciou fortes resultados trimestrais, tá? A receita cresceu quase 35% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, né? Destaque para o e-commerce, que mesmo em função da pandemia, aí teve uma adição de 28 milhões de novos consumidores no aplicativo mobile. Já a unidade de cloud computing, né, que também tem incrementado receita em outras empresas como Google, como Amazon, cresceu quase 60% no ano contra ano, e o lucro cresceu 142% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Tá certo, pessoal? Essas informações que eu queria passar para vocês, né? Lembrando que eu vou deixar o nosso cupom aqui, o Agosto Sem Desgosto, né? Para quem quiser comprar algum dos nossos produtos aí com desconto de 10%, né? Os nossos produtos são o Top Fundos, são recomendações de fundos de investimento, incluindo fundos imobiliários, o Invista em Ações, que são recomendações de ações por longo prazo, o Carteiras Capitalizo, que é a parte de renda fixa do Invista em Ações mais o Top Fundos, o Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e curto prazo, Day Trade, Swing Trade, Position Trade, Long Short e assim por diante. Tem as recomendações do Invista em Ações e o Capitalismo Completo, que são todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Vou deixar também a parte dos relatórios grátis, lembrando que nos relatórios grátis lá no nosso site tem um relatório com o resumo das principais empresas aqui do segundo trimestre, né? Então, até a semana que vem vão ter mais de 100 resultados aqui resumidos, e além disso no nosso site tem todos os nossos contatos, né, pessoal? Querem mandar um e-mail para perguntar a respeito dos nossos produtos, querem nos chamar no WhatsApp, mandar um áudio, mandar uma mensagem ou dar uma ligada para a gente, nós estaremos aí 100% à disposição, tá certo, pessoal? Um abraço a todos e uma ótima semana. Até mais!